meus alunos do segundo ano. Bom, agora eu vou resolver aqui para vocês, certo? A primeira atividade de cálculo de área e volume de prisma, certo? Então, a primeira questão pede para calcular a capacidade de armazenamento em centímetros cúbicos, certo? Diz que esse prisma ele é triangular regular, certo? Bom, então, qual a fórmula do volume, né, de um prisma? Volume é igual a área da base vezes a altura. A altura nós temos, certo? Ó, 22 centímetros. Falta calcular a área da base. Como a questão diz que é um prisma triangular regular, isso significa que são triângulos, né, que a sua base são triângulos equiláteros. Como a base, né, são triângulos equiláteros, então a gente vai usar a fórmula da área de um triângulo equilátero, certo? Que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, quem é, né, o valor de A? Ele dá na questão, diz que é 10. Né? Isso que a aresta da base mede 10. Então, eu vou substituir. No lugar de A, eu vou colocar 10, certo? Então, é igual a 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base, 10 ao quadrado é 100, certo? Raiz de 3 dividido para 4. Então, a área da base é igual a 100 dividido para 4, 25, né? 25 raiz de 3. Como ele deu na questão, né, a raiz de 3, então a gente substitui, certo? Ele deu que é 1,7, então 25 vezes 1,7. Então, o produto de 25 vezes 1,7 é 42,5, certo? Então, agora, nós já encontramos a área da base, a altura deu na questão, não é isso? Que é 22. Então, basta a gente substituir. Então, a área da base, colocamos aqui em AB e H 22. Aí a gente encontra o volume, que é o que pede na questão. Então, 42,5 vezes 22, certo? Então, o volume é igual a, vou dar aqui uma olhada, gente, dá 935 centímetros cúbicos, certo? A segunda questão, ela dá o valor do volume do cubo, né, e quer saber qual o valor da área de uma das faces, né, do cubo. Então, como é que a gente calcula o volume de um cubo? Basta fazer A ao cubo, certo? Então, volume é igual a A ao cubo, certo? Então, como ele deu volume, então no lugar de V, eu coloco 729, certo? Basta substituir. 729 é igual a A ao cubo, certo? Como eu quero isolar A, e aqui está o cubo, então eu tenho que fazer uma uma raiz cúbica em ambos os lados, certo? Porque quando eu coloco uma raiz cúbica aqui, eu cancelo, certo? É a potência de 3 com a raiz cúbica de 3, certo? E aí eu vou ficar apenas, né, com o A. Então, colocando raiz cúbica em ambos os lados, certo? Então, aqui eu posso cancelar, como eu falei. Então, raiz cúbica, né, de 729 é igual a A. Quanto é a raiz cúbica de 729? É 9, porque 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Então, A é igual a 9. Porém, não para por aqui a questão, porque ele não quer saber o lado, né, do cubo, ele quer saber a área da face. Então, como é que calcula a área, né, de um quadrado? É A ao quadrado, certo? Então, a área vai ser igual ao valor de A que nós encontramos elevado a 2. Então, vai ser 9 ao quadrado. Então, a área é igual a 9 vezes 9, né? 9 duas vezes, é 81, certo? Então, não posso esquecer aqui de centímetros quadrados, certo? Então, aqui é a área da face do cubo. Mais uma questão de volume, né, gente, de cubo.
Então, aqui ele dá o valor da aresta para saber o volume. Então, basta a gente substituir na fórmula, que o volume de um cubo é igual a A ao cubo. Então, como ele disse que a aresta mede 2, então o volume vai ser igual, né, A ao cubo. Então, no lugar de A, vamos colocar 2, certo? Então, 2 ao cubo, volume é igual a. Como é 2 ao cubo, significa que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, certo? Então, o volume é igual a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Então, 8, como ele está em metros, então metros cúbicos, certo? Então, 8 metros cúbicos. Como esse aquário não é um paralelepípedo, então basta a gente multiplicar, né? A vezes B vezes C. Então, a gente encontra o volume, ou seja, basta multiplicar as 3 dimensões, certo? Que ele, né, que dá na questão, que é 50 vezes 20 vezes 15, certo? Então, o volume vai ser igual a, quando nós multiplicamos esses 3, dá 15.000 centímetros cúbicos, certo? Porém, ele quer saber em litros, quantos litros. Então, ó, o que é que nós sabemos? Nós precisamos saber disso, que 1 centímetros cúbicos equivale a 0,001 litros. Ou seja, eu preciso dividir esse meu valor aqui, que está em centímetros cúbicos, por 1.000, certo? Que aí sim eu vou achar o valor em litros, que equivale a litros. Então, volume é igual a 15.000 dividido por 1.000, né? Eu posso cancelar os zeros, ó. Quando tem zero em cima e zero embaixo, eu posso cancelar, certo? Então, eu fico com 15 dividido para 1. Então, o volume desse aquário é 15 litros, certo? Como esse hexágono tem todos os lados medindo o mesmo valor, significa que ele é um hexágono regular, ou seja, nós podemos dividir ele em 6 triângulos iguais, 6 triângulos que têm lados iguais, ou seja, 6 triângulos equiláteros. Então, como é que a gente vai calcular a área desse hexágono? Basta calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6, certo? Porque um hexágono tem, quando a gente fala hexágono, né, porque tem 6 lados, 6 vértices, certo? Então, basta a gente fazer isso. Então, qual a fórmula, né, que nós já resolvemos uma questão, né, utilizando a fórmula da área, né, do triângulo equilátero, que é a área é igual a o lado ao quadrado, né, raiz de 3 sobre 4. Então, quem é o A, né, minha aresta, o lado que ele dá na questão é 10. Então, no lugar de A, eu vou colocar 10, certo? Dividido para 4. Então, A é igual a 100 raiz de 3. A é igual a... Então, aqui nós encontramos, né, o valor da área de um triângulo. Só que é um hexágono, então é um hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos. Então, vamos multiplicar esse resultado aqui por 6, certo? Então, 25, né, vezes 6 vai dar 150, certo? Então, a área é igual a 150 raiz de 3. Como está em centímetros, então centímetros quadrados. Para encerrar, nós temos esse prisma, né? Que a base é quadrada, é um quadrado, certo? Então, para a gente calcular, né, o volume desse prisma, basta a gente multiplicar, né, as 3 dimensões. Que aí ele dá na figura apenas 2, né? 40 e 12. Porém, a base é quadrada, significa que a outra dimensão também é 12. Vocês concordam comigo? Certo? Então, nós vamos multiplicar. Então, o volume vai ser igual a 40 vezes 12 vezes 12, certo? Já que é um quadrado a base. Então, nós podemos sim fazer isso. Então, vou olhar aqui. Então, quando nós multiplicamos esses 3 números, o volume é igual a 5.760, certo? Como aqui está em centímetros, então nós colocamos centímetros
Cúbicos, quando se trata de volume, centímetro cúbico. Quando a gente se trata de área, ou seja, duas dimensões, então a gente fala centímetro quadrado. E quando é de apenas uma única dimensão, então a gente fala só centímetro.